mais ou menos uns 2 meses e Opa. percebeu que é bizarro olhar pra trás, mais ou menos uns 2 meses, e percebeu que tudo isso se tornou o que Máquina do Tempo como conceito se tornou. E vamos esquecer a parte sonora aqui por hora, e lembrar do que esse álbum fez. Além de quebrar todas aquelas barreiras que eu falei no último vídeo sobre o Matue, Máquina do Tempo ainda é o álbum com melhores números de views quando se trata do período de lançamento, desbancando a Anitta, que é uma das maiores artistas do Brasil, se não a maior atualmente. O álbum foi além de um álbum de trap comum e expandiu muitas áreas que não eram aproveitadas aqui quando se trata de álbum. Ele veio apresentando certos conceitos, desde sua estética visual da cor violeta, até do porquê ele se chama Máquina do Tempo. Então, mano, o roxo ele vem por causa de uma figura que chama Saint Germain. Não sei se vocês já ouviram falar, figura histórica. Ele era conhecido porque ele era um cara que tinha uns conhecimentos diferenciados, ele sabia como transformar cobre em ouro, se eu não me engano. Ele conseguia viajar no tempo, tá ligado? Ele era um viajante no tempo. E mesmo que isso não seja a coisa mais complexa do mundo, porque se tu tá cobrando isso do Matue, saiba que nem precisa na real. Mas mesmo assim, o cara se preocupa em fazer coisas desse tipo, de trazer significado no seu projeto, mesmo que seja só um álbum de trap, entende? Que na Importante, teoria né? nem precisa ter nem um pouco. Isso me lembra até o Travis Scott em Rodeo, que é o álbum que ele conta a história dele tentando crescer na indústria da música, e Astroworld, que é a visão Caramba. dele de quando ele já chegou no patamar de Deus do trap e tá vendo as consequências de tudo isso. Quando se trata de tu não precisar contar algo, uma história com conceito e etc, mas ver artistas do mainstream se preocupando com isso é muito foda. E ver o público abraçando isso é mais incrível ainda. E eu sei que vários de vocês viram as teorias que fizeram sobre o álbum do Matue. Mano, não foram poucas. O Matue até compartilhou algumas no seu Instagram. Isso é uma coisa extremamente comum lá fora, e ver isso acontecendo aqui é um evento muito foda. Façam isso ser padrão no Brasil, por favor. E eu curto muito todo esse lance de teoria, mas eu não costumo abordar isso no meu canal. Hoje, a gente vai falar sobre uma das 3 visões possíveis da arte. A visão do autor, do que ele literalmente queria dizer com tudo aquilo. Essa música ela foi criada num dia que normalmente pra mim é um dia que eu não faço música, eu não gravo, não entro no estúdio, porque era um dia que tava sendo um dia difícil pra mim. Eu tava sentindo várias barreiras, várias dificuldades, e eu também não tava tão bem assim, tipo, firme e feliz assim pra criar um som, tá ligado? E nesse dia eu resolvi ter esse objetivo de criar um som, mano. Vou explorar essa sensação, essa emoção, tá ligado? De não tá me sentindo bem, tá com muita ansiedade, muita dúvida em relação ao projeto. O disco ainda, obviamente, não tinha sido lançado ainda. Essa foi a última música que eu gravei. Eu quis externar essa emoção, é? toda a ansiedade, a dúvida, a vozinha ruim que eu tinha na minha cabeça ali naquela hora. Eu quis botar ela na música porque eu queria enfrentar esse sentimento, tá ligado? Eu queria bater de frente com isso. E aí Importante. surgiu a música 777666. A música, apesar de estar ligada ao disco de várias formas, ela ainda assim, dentre as outras, se torna uma faixa muito única. Especialmente por isso que o Matue disse, porque se tu for parar pra perceber, a vibe dela é muito isso, de conflito, uma vibe bem pra baixo, que na mão do Matue se tornou aquilo. E 777666 pode até parecer uma música mais complexa e as letras não terem nenhuma ligação. Isso quando tu não tá entendendo o contexto dela. Mas quando tu entende que esse som é sobre uma briga interna do Matue contra ele mesmo, até no clipe isso fica representado. Ele tá lutando de uma forma literal contra uma versão dele meio que do mal, contra essa voz negativa que ele tem na cabeça dele. Bom, depois que tu percebe isso, fica bem mais simples da gente ver a letra em si. Eu acho interessante como o Matue começa a música, não fugindo do tema principal do álbum, que tá mais na superfície dele, ou seja, drogas, mas aqui não falando só sobre como isso te deixa, entre aspas, poderoso e numa vibe muito boa quando tu consome, como ele curte muito enfatizar no álbum todo. Quando a onda bater, ela vai curar, ela vai te levar pra algum lugar fora dali, onde você tá. Vai mais um? É melhor esperar, porque quando a onda bater, tu vai ter que aprender a surfar. Eu curto a analogia e o trocadilho aqui, ao mesmo tempo que ele ainda tá falando sobre drogas e o quão alto ela te leva, mas a rima em si não é sobre isso. Ele termina com analogia sobre o hype e de como tu vai ter que aprender a surfar quando tu chegar no topo. A gente não pode esquecer em nenhum momento que essa música é sobre as inseguranças do Matue. Se tu notar, não é difícil tu chegar ao topo da cena. Hoje em dia, não é nem um pouco difícil. É por isso que a gente vê tanta gente chegando lá facilmente e sendo aclamadas como o futuro do trap, mas elas não aprendem a surfar de verdade. E
meio que acabam se perdendo nesse caminho, seja por fazer besteira com a carreira, ou simplesmente por não ter todo o talento que o público achou que ela tinha. Mas de algum jeito, tu tem que se adaptar pra sempre ficar no topo, muitas vezes fazendo coisas que tu não quer. E isso faz parte do game, porque o que importa no final é ganhar dinheiro. De repente, isso vira um vício. É o que o Matue diz, né? Eu acho da hora como isso é tanto uma autocrítica, mas também soa uma crítica de uma forma geral pra cena. Porque no trap hoje em dia é dinheiro, droga e buteta. Eles só querem viver disso e ainda acham isso bonito. Tu percebe como isso soa hipócrita se tu for parar pra pensar. É uma crítica a tudo que o Matue tá falando no álbum, em exatamente toda a música. E é exatamente isso. São ossos do ofício. Ganhar dinheiro é a meta do Matue. São ossos do ofício. É, sim. Tipo assim, ele tá sendo hipócrita, né? O Matuê tá sendo hipócrita. Só que ao mesmo tempo também são ossos do ofício, né? Então ele entende, ele é consciente, acho que é a palavra certa, né? Eu tô falando que ele tá sendo hipócrita aqui, mas não é necessariamente algo ruim, não. Ele tem consciência disso, né? Ele entende que é Não o importa caminho. muito o contexto. É por isso que ele é tão criticado por meio que ter uma música muito comercial pro trap, sabe? E em cada música ele vai ficando mais comercial ainda. É por isso que é importante essa música aqui. É interessante também como ele nessa música se põe como demônio, como o som dele vicia as pessoas, logicamente por ser comercial e viciante, etc. Mas no verso 3 do som, ele também se coloca como vítima disso, não em relação à sua própria música, mas de uma forma geral. Ele usa o exemplo do celular nesse trecho, visando as redes sociais, logicamente. Atualmente, muitas pessoas passam boa parte do tempo das suas vidas consumindo futilidades e utilizando por várias horas do dia as suas redes sociais, que acabam afetando até na sua saúde mental. Nossa, cara, às vezes eu fico muito tempo sem responder a galera no WhatsApp. Aí quando eu vou responder, eu fico, sei lá, 1h30 respondendo a galera. E aí, porque eu sou muito ausente no WhatsApp, internet. Aí eu fico muito tempo mexendo assim, respondendo a galera, e muita gente, muitos áudios e texto. E eu, caraca, velho, tô todo esse tempo aqui mexendo no WhatsApp, mexendo na internet. Eu tô querendo sair daqui, tô querendo fazer alguma coisa, catar cerol no pé, caminhar, andar, ir numa praça. O próprio Matue, em seus stories, disse que iria dar um tempo das suas redes, porque elas estavam afetando a saúde mental dele. Ele já disse isso várias vezes, que não curte muito ficar nas redes sociais. O bizarro é que mesmo depois do álbum, ele disse que ia dar um tempo nelas, mas ele voltou. É lógico, porque lembra lá no começo? Ele tá na onda, e ele tem que se manter ali. Às vezes tu tem que fazer algo que tu não quer, porque tua imagem no meio artístico, às vezes vale muito mais do que tua própria música em si. E lembra? De repente isso vira um vício. Falou tudo, interessante falou ver tudo. como todas as linhas dessa música se conectam, mesmo quando elas não estão falando da mesma coisa. E 777666 pode até ser sobre as inseguranças do Matue, mas ela abrange vários temas que dá pra tu se encontrar ali, como as pessoas fazendo tudo pra alcançar o que elas querem, sem medir esforços, e às vezes acabam se frustrando com o resultado, ou até mesmo com coisas mais simples, como a forma que a tecnologia tá frustrando e acabando com a saúde mental de uma geração inteira que estão viciados nelas. Fala aí, meu nome é Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like, sua Valeu, Vitru. Ótimas reflexões aí. Precisamos fazer esse vídeo chegar ao Matuê. Cara, eu acho legal esse tipo de vídeo porque a gente passa a enxergar a arte de uma forma diferente, né? No caso, a arte são as músicas, né? Então quer dizer que nessa parte aqui eu já escutei essa música 50 vezes, nunca percebi isso aqui. Agora que ele falou, presta atenção nisso aqui. Interessante, né? Gostei muito da sua analogia sobre esse tema, sobre essa letra, mano. Pra mim, essa é a melhor faixa do álbum. Pra mim é Cogulândia. Não, não. A que eu mais gosto é Cogulândia, mas a melhor é essa aí mesmo, de fato. Eu acho também.